O nosso problema com o esporte aqui no Brasil é mais grave do que o governo imagina. É mais grave do que ele imagina. Então, por exemplo, nós temos um problema na formação dos profissionais de educação física. Então, hoje, a visão dos profissionais de educação física qual é? Ele se forma para se tornar um personal trainer, para trabalhar numa academia ou trabalhar com alguém especificamente para deixar você com o corpo em dia. Então nós não temos mais desenvolvedores de atletas e nem em nenhuma das modalidades quase. Então você não tem professores que formam atletas para o futebol, que formam para o handebol, para o basquetebol, para o voleibol, para o atletismo, para qualquer modalidade, para a natação. Então isso está cada dia mais escasso. Então você precisa fazer esse trabalho. E o que acabou acontecendo? Os pais mais preocupados, quando o garoto chega a 16, 17 anos, fala, esquece o esporte porque isso não te dá camisa, vai estudar. Então é onde você não tem mais o desenvolvimento. A época que você mais precisa ter desenvolvimento do atleta, nós não temos. Por quê? Instituiu-se aqui uma cultura de quê? Com criança você tem projetos que você faz a desculpa da inclusão social, que você está tirando o indivíduo da rua. Esporte, na minha modesta opinião, não tira ninguém e ele não é inclusor. Ele faz parte de um processo que ajuda a manter a inclusão. Mas ele não é o agente inclusor especificamente que faz, que tira, que é o discurso, o jargão de todos os políticos por aí. Então tá, quando você chega nessa idade de 7 até 14 anos, você tem investimento, seja de pais, seja de programas sociais que ajudam esses garotos. A partir daí, que na verdade seria o momento em que você vai falar assim, ó, dos 15 anos em diante é quando você identifica o talento, que ele vai ser trabalhado para que depois ele chegue no alto de desenvolvimento a partir dos 20 anos, 21, 22 anos de idade. Aí não tem mais nenhum investimento. A sua empresa nos Estados Unidos cuida dessa parte? Está envolvido com essa parte também? Nós fazemos esse trabalho, mas assim, para atender essas necessidades, nós desenvolvemos um programa que é chamado Programa Educacional Esportivo, que nós entramos em contato com secretarias de educação em algumas localidades aqui no Brasil, porque nós temos ainda em mais 5 países na África que a gente desenvolve esse programa também. Por quê? Precisa-se começar um novo processo de desenvolvimento esportivo. Então ele é feito em fases. Então a primeira fase, onde você vai desenvolver as habilidades neuromotora, psicomotora, para que o indivíduo tenha equilíbrio, tenha noção de tempo, espaço, movimento, coordenação, para depois ele começar então a conhecer as modalidades esportivas. Então ele tem um ciclo que ele passa por todas as modalidades esportivas. Depois disso é que ele vai identificar em qual modalidade esportiva ele melhor se adequa para depois ele ser direcionado para um caminho mais alto. Se ele vai chegar no mais alto rendimento, isso depende de muitos fatores. Dentro dos números que nós pesquisamos e desenvolvemos com a experiência, esse número no altíssimo rendimento chega a 1% do volume movimentado. Mas, até o universitário, esse número chega a 25%. A minha visão do beisebol é que o beisebol está desenhado de uma forma muito errada aqui no Brasil. Então, você pega garotos de 5, 6, 7, 8 até 10 anos treinando de forma profissional. Que entra sábado 8 horas da manhã, sai sábado 5 horas da tarde e domingo idem, isso quando não dorme no clube e quando não emenda feriado. E eu acho que o beisebol está desenhado errado porque ele está desenhado dentro de uma cultura japonesa que no meu modo de ver,
não está adequado à realidade brasileira. Porque, assim, o menino entra com 5 anos no beisebol não porque ele gosta, porque o pai obriga ele, porque é tradição da família jogar beisebol, o moleque é obrigado a entrar nesse circuito do beisebol com 5 anos de idade. E com 14 anos, do mesmo jeito que o pai colocou, o pai tira, porque chegou a idade da faculdade. Por isso a confederação e a federação faz essa leitura. Por isso que não tem campeonato na fase que o menino precisa mais jogar, que é 14, 15, 16, 17 anos, que teria que estar fazendo aí, 40, 50 jogos ao ano. O menino joga 10 jogos, até menos, e essa é a realidade brasileira. Nós aqui, então, por exemplo, o que nós estamos vislumbrando aqui? Primeiro, vir com esses meninos para o circuito ano que vem na categoria júnior, cumprir o calendário da confederação, que para mim é inadequado. E ao mesmo tempo, nós vamos complementar esse calendário da confederação com o calendário da Liga São Paulo, né? O calendário da Liga São Paulo vai propiciar esses moleques 30 jogos o ano que vem, só pela Liga São Paulo, aonde vai mesclar com os adultos e aonde eles vão fazer um entrosamento. É o ideal? Não é o ideal. O ideal seria eles serem júniors, cumprir uma tabela de júnior, mas que cumprisse igual se pratica no Caribe, se pratica nos Estados Unidos. Eu fui atleta aqui no Brasil, embora do basquete. Eu comecei em Marília e depois eu vim para São Paulo. De São Paulo eu joguei nos Estados Unidos no universitário. O Brasil tem uma dimensão continental, é um país tão grande quanto os Estados Unidos, e o nosso sistema desenvolvido, ele está ultrapassado. Então, por exemplo, nós temos aí uma enganação de nós mesmos cidadãos e contribuintes. Então vou chegar onde precisa. Todos os esportes eram considerados amadores. Então nenhum atleta recebia dinheiro para poder participar dos seus campeonatos. Por isso então foi constituído um sistema que em alguns países ainda se mantém, mas diferentemente do Brasil. Então você vai na Itália, você tem uma federação que coordena todo o sistema de esporte daquela modalidade no país inteiro. Aqui no Brasil, infelizmente, se instituiu alavancas políticas. Então você tem uma confederação e depois em cada estado você tem uma federação. Então você vai construindo a sua carreira política em instituições. Então um dia você está no Rotary, outro dia você está na federação, você faz parte da associação de não sei o quê e assim sucessivamente. Esse é o currículo profissional de um político aqui no Brasil. Com isso, o que acabou acontecendo? Nós brasileiros, acho que pelo que eu tenho visto aí ao longo desses últimos 17 anos na América Latina, é um perfil latino também, seja aqui da América ou seja na Europa, nós temos dificuldades em fazer os deveres de casa e corrigir os nossos erros. Então vai se buscando medidas para se remediar os problemas, mas nunca se resolve a causa efetiva dos problemas. Então por que o esporte de alto rendimento tem que ser mantido pelo governo? Ele é um negócio. Vídeo futebol, algumas pessoas saíram dele milionárias, mas deixaram seus clubes endividados. E hoje estão propondo para que cada cidadão contribua em pagar essa conta que não fomos nós quem fizemos. Essa é uma questão que deve ser colocada, acho que em discussão para todo brasileiro começar a entender. O sistema de federação e confederação deixou de ser amador, onde o governo desenvolveu programas para incentivar atletas a fazer práticas esportivas. Então se você for no departamento do Ministério
dos esportes e avaliar quem são as instituições que mais arrecadaram dinheiro com a lei de incentivo a esportes, são justamente quem não precisa. E o que é pior, mesmo assim, outros menores utilizam desse subterfúgio também para poder angariar recursos de pessoas daqui, dali e acolá. Então nós precisamos reformular todo o nosso sistema. Nós precisamos ter o quê? Um sistema profissional. O alto rendimento é uma coisa. O que você disse que está fazendo, que seria o trabalho das federações, campeonatos, esse tipo de coisa, ele tinha que ser feito no período letivo dentro da escola. Por quê? As escolas, existe uma meta que nós, mais uma vez, não vamos cumprir, que 2016 seria a meta para se cumprir o período integral das escolas. E nós não vamos cumprir porque nós não temos escolas adequadas, com infraestrutura suficiente, sequer para comportar o volume de alunos que hoje são divididos em períodos, elas não conseguem comportar essa mesma quantidade de alunos num único período, estudando. Quem dirá as questões de infraestrutura para campos, para beisebol, para futebol, quadra para vôlei ou poliesportiva, piscinas adequadas, pista de atletismo, nós não temos isso. E estamos longe de governantes que estão preocupados em fazer isso. Infelizmente, tenho lidado com várias pessoas dentro dessa área política e a dificuldade deles em querer fazer esse tipo de coisa, no discurso todos eles não é isso, esse caminho é sempre muito bonito, mas na realidade, na prática, de forma efetiva, não fazem, porque chega no canto e fala, mas isso dá trabalho, eu vou criar problema. Então, quer dizer, nós estamos imbuídos de resolver um problema e criarmos uma sociedade e uma nação digna, ou nós estamos ali só para fazer que nós fazemos algo, enganar e esse tipo de coisa. Então, você vê que são várias coisas que esse seu trabalho, que é muito louvável, ele contribuiria e muito se você tivesse ligado a uma Secretaria de Educação coordenando isso, não só para o beisebol, mas de forma global para a cidade, e não ficasse só no beisebol, mas sim todas as outras modalidades esportivas. Então você teria a ocupação desses jovens. Quanto mais esportes eles praticarem, menos crianças vão estar próximo da delinquência e vão estar sonhando com uma possibilidade de um futuro promissor dentro de uma carreira, seja ela acadêmica, dentro de uma área qualquer a qual ele melhor se adequar, ou seja ainda no alto rendimento como um atleta, que infelizmente, como qualquer profissão, somente aqueles que realmente têm um diferencial é que vão se destacar. Nós temos que criar, porque uma coisa eu aprendi na América Latina, toda vez que você apresenta um provisório que funciona, ele vira eterno. Então, quer dizer, nós temos que ter cuidado com as soluções que nós damos para determinado problema, porque aquilo ali é para resolver um problema momentâneo, aquilo ali vai se tornar eterno, e que as pessoas falam, não, tem que ser esse o caminho, e muitas vezes aquilo ali não é o caminho. Essa tem sido a nossa proposta de contribuição. Assim como nós trouxemos o Tampa Bay Rays para o Brasil, existe também o quê? Nós chamamos o Tampa Bay Rays de projeto piloto. Então, logo ele esteja instituído no Brasil, as outras 29 organizações vão se instalar aqui no Brasil também. Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde. Já está começando, se não tivesse sido atrasado tanto o projeto na implantação lá em Marília, que nós tivemos uma coisa assim para você ver como é que é a vontade política. Nós tivemos a verba aprovada pelo Ministério dos Esportes, um deputado federal criou uma emenda parlamentar exclusiva para isso aqui, mas a prefeitura, por pressão de pessoas da localidade que são opositores ao projeto, não quiseram e recusaram o projeto. Porque assim, no mundo de hoje, onde todo mundo está procurando gerar divisas, recursos, um projeto em que nós sabemos que o setor público sempre tem dificuldade em fazer a manutenção. Você encontra um time que vem, ele fala assim, olha, a infraestrutura você me oferece, porque quando eu for embora, isso aqui é seu e faz parte do teu patrimônio. Mas durante o período que eu estiver aqui, eu vou mantê-lo no mais alto nível. Quem é que pega cheque e rasga? Ninguém, né? Tem algum outro interesse que nós não sabemos e nós não participamos, então a gente não pode falar. Na verdade, o projeto que nós apresentamos foi o quê? Nós, como agência, agenciando atletas, nós precisamos descobrir talentos. Porém, essa modalidade aqui no Brasil,
essa modalidade aqui no Brasil, ela não tem tanta expressividade ainda, porque ela ficou conhecida como esporte de nicho, que ficou centrada no desenvolvimento da cultura da colônia japonesa no Brasil. Então nós buscamos um mecanismo de que, como nós podemos massificar esse esporte e, consequentemente, oferecermos um horizonte para aqueles que praticam. Então, por isso, começou-se a negociação com o Tampa Bay Rays, para que eles pudessem servir como referência de um nível profissional, para que servisse o espelho para essa garotada que vai começar a desenvolver um projeto, como nós estamos desenvolvendo em várias localidades, para praticar o beisebol. Basicamente foi essa conversa com o Tampa Bay Rays, como nós temos com outras modalidades esportivas também. E quantos países vocês estão? A nossa sede é nos Estados Unidos, nossa sede fica em Phoenix, no Arizona. Nós estamos presentes em 5 países da África e aqui no Brasil e também na República Dominicana, Venezuela e Colômbia. Gana, Moçambique, Costa do Marfim, Nigéria e Senegal. Nós desenvolvemos esses programas ao redor do mundo com o intuito de estimular as pessoas a praticarem o esporte e desenvolverem uma paixão pelo esporte no primeiro momento, não importa qual modalidade seja. Especificamente dentro da agência nós trabalhamos com 4 modalidades esportivas, que é o atletismo, o beisebol, o basquete e o tênis. Nessas nós trabalhamos com foco muito mais profissional do que recreativo, como nós chamamos essa parte de desenvolvimento num primeiro instante. A partir de uma determinada faixa etária é que nós começamos o trabalho de lapidação dos atletas que nós identificamos durante todo esse processo de desenvolvimento. O site do www.aesportsagency.com e no Facebook também, Facebook, já ia falar em inglês, barra AES Sports Agency, que você vai curtir a nossa página no Facebook. Ah, legal. Se alguém se interessar e quiser entrar em contato, pode ser através do Facebook ou pelo site? Pelo site. Essa semana a gente tem alguns compromissos aqui em São Paulo, mas a maior parte do tempo nós estamos concentrados agora na construção do campo de beisebol do Tampa Bay Rays, né, que está sendo feito pela Prefeitura de Garça, uma vez que Marília recusou o projeto, Garça o aceitou. Então nós estamos fazendo isso porque, infelizmente, também no Brasil não temos mão de obra que ainda conheça como é que se faz um campo de beisebol, como vai essa infraestrutura, embora se construa bastante campo de futebol. Garça já tem um clube para usar esse campo? Não, na verdade tem um parque ecológico. Privado, não. É um parque de uso público, mas essa área foi concedida pela prefeitura para que ali se mantivesse as instalações do Tampa Bay Rays. Então existe um convênio assinado entre a cidade de Garça e o Tampa Bay Rays, que ele vai fazer toda essa manutenção dentro dessa área destinada do parque, que é um parque ecológico na cidade de Garça.